Etapa 18, aula 85 de língua portuguesa. Aqui nós vamos trabalhar dois tipos de texto, os instrucionais e os textos informativos. Leitura e interpretação, verbo no imperativo, parágrafos, ortografia, é com M ou é com M? Separação de sílabas e classificação de sílabas. Para começar, eu trouxe aqui um texto que é uma receita. E é um texto instrucional. Se é um texto instrucional, é porque ele explica como fazer algo. É um texto que vai oferecer a quem lê as instruções para fazer alguma coisa. No caso de uma receita culinária, ela apresenta duas partes bem claras, que é os ingredientes e o modo de preparo. As receitas têm sempre uma estrutura parecida. Então, toda receita vai ter um título, que é o nome da receita. Vai ter os ingredientes, nessa etapa tem que conter as quantidades específicas de cada ingrediente. E o modo de preparo, contendo as informações pormenorizadas, bem explicada, etapa por etapa, de como fazer. Então, eu tenho aqui uma receita de bolo de tapioca cremoso que não vai ao forno. Então, bolo de tapioca cremoso que não vai ao forno é o título da receita, é o nome. Logo abaixo eu tenho o que? Os ingredientes, o que vai na receita e a quantidade. Os números aqui, servem para me indicar o que? A quantidade. E logo depois dos ingredientes eu tenho o que? O modo de preparo. Ensinando realmente como fazer. Então, esse é o formato de um texto instrucional. O título, os ingredientes e o modo de preparo. Observe aqui no modo de preparo que normalmente aparecem os verbos, que são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Normalmente aqui no texto instrucional, principalmente na receita, no modo de preparo, os verbos aparecem no modo imperativo, ou seja, dando uma ordem. Exemplo, olha aqui, o verbo misturar, misture, misture, já está te dando uma ordem. Olha aqui, quando começar a ficar cremoso, deixe descansar. Após esse tempo, olha outro verbo, acrescente, dando uma ordem, acrescente. Outro verbo, untar, unte. Então, está sempre dando uma ordem. E o verbo retirar, retire. E desenforme. Dois verbos, retire e desenforme. Duas ordens, o retire da geladeira e desenforme. Então, se esse verbo deu uma ordem, ele está no imperativo. Verbos que indicam ação e dão uma ordem estão no imperativo. Como, por exemplo, o verbo misturar. Agora, vamos fazer, depois de fazer a leitura do texto, da receita, vamos fazer a interpretação. Essa receita serve para orientar o preparo de alimentos, indicar quais remédios um paciente deve tomar ou mostrar como se monta um brinquedo. E aí, pensa um pouquinho e responde. Quais são as partes em que nossa receita está dividida? Início, meio e fim, título, ingredientes e modo de preparo, título, conteúdo e autor. Pensa um pouquinho e responda. Quais são os eletrodomésticos utilizados nessa receita? Essa é uma receita que as crianças podem fazer sozinhas? Justifique sua resposta, quer dizer, explique a sua resposta. Se pode ou se não pode fazer sozinha a receita e por que pode ou por que não pode, para você explicar. Número 5. Para que os números são utilizados em uma receita? O que aconteceria se uma receita não apresentasse os números? Os números estão na receita para indicar o quê? A quantidade do que deve ser usado. Se na receita não tivesse números, como é que a gente ia saber quanto que a gente tem que pôr de cada ingrediente? Eu trouxe aqui um outro texto instrucional, que é uma brincadeira. O título dela, Passa Anel. Como jogar?
os jogadores sentam-se em roda. Uma criança é escolhida para passar o anel. Os participantes deixam as palmas da mão unidas. O passador esconde um anel entre as mãos, depois passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos participantes. O passador deixa cair o anel sem que ninguém perceba, nas mãos de um dos participantes. O passador pergunta a uma das crianças: com quem está o anel? Se a criança acertar com quem está o anel, será um novo passador. Então, este aqui também ensinando como brincar, como jogar, é um texto instrucional, porque traz o quê? Instruções, mostra pra gente, ensina pra gente como fazer alguma coisa. Então, vamos lá, interpretação do texto. Qual é o título do texto? Ele pertence a qual gênero textual? O gênero textual eu quero saber se é um texto instrucional, se é um texto informativo, se é uma poesia, se é um texto narrativo. Esse texto tem uma função. Qual é a sua função? Qual é a função desse texto? Em que locais podemos encontrar esse tipo de texto? Quais são os materiais necessários para começar a brincadeira? De acordo com o texto, essa brincadeira é recomendada para qual faixa etária? Qual o total de pessoas que podem participar? Quem sairá do jogo? Quem será o vencedor? Você gostou dessa brincadeira? Por quê? Agora que já estudamos e brincamos, você pode brincar aí na sua casa. Desenhe a brincadeira com muito capricho. Bom, agora é um texto informativo. E um texto informativo já está falando, ele traz o quê? Informações para a gente sobre alguma coisa. No caso aqui, eu escolhi o tema a pipa. E todo texto informativo, ele tem o quê? Parágrafo. Se esse texto não tivesse parágrafo, ele ia ficar assim, ó. Todo sem parágrafo. O que é o parágrafo? O parágrafo é o espaço que eu dou da margem. Então, aqui está a margem. E aí, eu vou dar um espaço, que no seu caderno, você pode medir da margem um dedo, tá? Aí, você vai colocar o quê? O parágrafo, que é o início da frase. E todo parágrafo começa com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Pode ser um ponto final, uma interrogação, uma exclamação. Então, tá aqui o primeiro parágrafo. Ó. A pipa, português brasileiro, ou papagaio de papel, português europeu, também chamada de papagaio, pandorga ou raia, é um brinquedo que voa baseado na oposição entre a força do vento e da corda segurada pelo operador. Esse texto informativo, ele vai trazer muitas informações sobre a pipa para a gente. Depois você continua lendo aí, tá? Se a sua professora utilizar esse mesmo texto, ela pode utilizar um outro, tá? E esse texto aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. E aí, vamos lá, ó, separei aqui para vocês, ó. Parágrafos. Eu te retirei o primeiro parágrafo do texto. Perceba que o primeiro parágrafo sempre começa com a letra maiúscula. E esse parágrafo aqui nosso terminou com ponto final, tá? Mas ele pode terminar com ponto de interrogação, de exclamação. Eu procurei pegar aqui uma folha parecida com a do seu caderno, para você marcar um parágrafo. Então, observe. Às vezes pode acontecer do seu caderno não ter, né, a margem, aquela linha na horizontal, não, perdão, na vertical, que fica aqui, ó, marcando a margem, tá? Mas você percebe que a margem está aqui por quê? Porque as linhas começam a sempre juntinhas. Então, a partir dessa linha, você vai dar um espaço, que pode ser de um dedinho, e você vai começar a marcar o quê? O parágrafo, vai começar a frase. Então, vamos supor que você quer escrever essa primeira frase. A menina. Então, feito isso, nossa, é difícil escrever
com esse lapisinho aqui, tá? Então, feito isso, você conseguiu marcar o parágrafo. Já faz de conta que a gente já escreveu a frase toda, utilizamos aqui um ponto de exclamação no final. E você quer começar outro parágrafo. Então, você vai para outra linha, dá o espaço de um dedinho. E aí, você começa novamente outra frase. O menino começa outro parágrafo, tá joia? E assim por diante. Agora, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho de ortografia. Quando que eu sei se eu vou usar M ou se eu vou usar N? Quando o som for em, in, on, um. Observe que o som aqui é parecido, mas tem hora que eu vou usar M e outra hora eu vou usar N. Quando que eu distingo isso? Para isso, você vai ter que prestar atenção na segunda, na próxima sílaba, depois que você ouvir esse som. Em, in, on, um. Por exemplo, na palavra tempo, note que você pronuncia tempo. Então, vamos escrever aqui, tempo. A próxima sílaba depois do en é o po. Então, se a sílaba for começar com P ou a sílaba começar com B, você vai usar M. Tempo. Agora, observe, ó, ambulância. É o mesmo som, né? Mas como saber se é M ou N? Preste atenção na próxima sílaba depois do an. Ambu é B. Então, se é B ou P, eu uso M. Ambulância. Eu quero escrever agora cinto. Cinto. Ó, o in. Será que é com M ou com N? Preste atenção na próxima sílaba depois do in. Cinto. É o T, não é nem P nem B. Então, se não é nem P nem B, eu uso N. Cinto. Vamos agora, eu quero escrever a palavra vender. O mesmo som do tempo. Vender. Preste atenção na sílaba que vem depois do en. Vender. É o D. Não é nem P nem B. Se não é nem P nem B, eu não vou usar M. Eu vou usar N. Então, vender. Tá joia? Espero que vocês tenham compreendido aí que hora que eu uso M e que hora que eu uso N. Muito bem, vamos falar agora de separação de sílaba e classificação de sílaba. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra mão. Mão, eu abro a boca uma vez só para falar mão. Então, mão tem uma sílaba. Se mão tem uma sílaba, eu classifico ela como sendo monossílaba. Pente. Preste atenção, eu abro a boca duas vezes para falar pente. Então, eu tenho duas sílabas. Ela é uma palavra de sílaba. Observe agora a palavra umbigo. Eu abro a boca para falar umbigo 3 vezes, ó. Umbigo. Então, a palavra umbigo tem 3 sílabas. Eu chamo de trissílaba. Note agora a palavra ambulância. Ambulância. Vamos ver. Ó, acento. Ambulância.
Eu abro a boca 4 vezes, então tem 4 sílabas. Então, eu tenho aqui uma palavra com 4 sílabas. Se a palavra tiver 4 ou mais sílabas, eu tenho uma palavra classificada como polissílabas. Polissílaba. Então, ambulância é uma palavra polissílaba. Recapitulando novamente, vamos lá. A palavra pé, uma sílaba só. Então, ela é monossílaba. A palavra bola. Bola tem 2 sílabas. Então, bola é uma palavra de sílaba. A palavra... Vamos pensar aqui. A palavra palhaço. Eu abro a boca 3 vezes para falar palhaço. Então, ela tem 3 sílabas. É uma palavra trissílaba. A palavra hipopótamo. Hipopótamo. Eu abro a boca. Hipopótamo. 5 vezes. Se tem 4 ou mais que 4 sílabas, hipopótamo é uma palavra polissílaba. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!